Os guerreiros macedônios. É o ano 331 a.C., uma planície no que hoje é o norte do Iraque. De um lado, o maior exército do mundo. 200 mil homens, elefantes, carros com lâminas, cavalaria pesada. Dário III escolheu o terreno a dedo, plano o suficiente para seus carros circularem. Do outro, 47 mil macedônios, menos da metade. Se aquilo desse errado, ninguém sairia dali vivo. Mas antes de chegar ao que aconteceu naquela planície, precisa corrigir uma coisa que quase todo mundo acredita sobre Alexandre. A maioria acha que o segredo era ele, o gênio, o líder carismático. Mas isso está incompleto. Alexandre era excepcional, mas o que conquistou o mundo foi o sistema que herdou do pai. Sem Filipe II, sem a máquina construída ao longo de décadas, Alexandre era só ambição. O filho levou ao limite o que o pai criou. E essa máquina tinha um nome: a Falange Macedônica. Imagina uma parede humana avançando. Cada soldado com uma sarissa, uma lança de 6 a 7 metros. Quando a formação fecha, várias pontas avançam ao mesmo tempo. Do ponto de vista do inimigo, você não vê homens, você vê ferro. Nenhuma cavalaria rompia aquilo. Nenhuma infantaria chegava perto o suficiente para usar a espada. Na prática, avançar era escolher morrer. Mas aqui está o ponto central. A falange não vencia a batalha. Ela criava a oportunidade para vencê-la. Ela segurava o centro, prendia o inimigo. E enquanto todos tentavam entender como atravessar aquela parede, Alexandre atacava pela lateral com a cavalaria. A falange segurava, a cavalaria matava. E ninguém sabia como parar aquilo. Em Gaugamela, Dário tinha o número e o terreno. E ainda assim perdeu. Alexandre viu a linha persa se esticar, identificou a abertura no centro e avançou direto, em direção ao próprio Dário. Se aquilo falhasse, era o fim para todos. Porém, não falhou. Dário virou o cavalo e fugiu. Quando o rei foge, o exército colapsa. Em horas, o maior império do mundo começou a cair. Não foi sorte. Foi o sistema funcionando como planejado. E não era só força. Era adaptação. Desertos, montanhas, cidades fortificadas. O exército aprendia enquanto conquistava. Alexandre morreu aos 32 anos. O império se fragmentou. Mas a ideia ficou. A cultura grega se espalhou. As cidades viraram centros de conhecimento. Alexandre conquistou o mundo. Mas o que ficou foi mais perigoso. A prova de que estratégia decide quem domina uma guerra. Os macedônios dominavam pela estratégia. Os próximos não queriam dominar, queriam que o mundo aprendesse a ter medo deles. Os guerreiros hoplitas. Você está num campo aberto, olhando para 25 mil soldados do maior império do mundo. Do seu lado, 10 mil homens, sem cavalaria, sem reforços e sem plano alternativo. Qualquer um olhando aquilo chegava à mesma conclusão: ia acabar mal. E foi exatamente nesse momento que os gregos correram em direção ao inimigo, não por desespero, mas por cálculo. Antes de entender por que isso funcionou, precisa corrigir uma coisa. Quando a gente pensa em guerreiros gregos, pensa em heróis, Aquiles, Ulisses, o homem que vence sozinho. Mas não era isso que dominava a Grécia. Era um cidadão comum, com escudo pesado, lança longa e um único compromisso: não sair do lugar. Esse era o hoplita. E a arma mais importante não era a lança, era a confiança no homem ao lado. A falange avançava como um bloco único, com escudos encostados e lanças projetadas para frente. Se um recuava, abria uma brecha, e quando essa brecha aparecia, a formação colapsava, e quando colapsava, todo mundo morria. Não existia recuo seguro, ou a linha segurava, ou era massacro. Cada homem sabia que a vida do outro dependia dele, não de um rei, não de um general distante. Voltando ao campo, os persas esperavam defesa. Era o lógico. Os atenienses correram, em formação fechada, para reduzir o tempo sob as flechas. À distância, os persas eram letais. No corpo a corpo, a falange era superior. Se a formação quebrasse durante a corrida, era o fim. Não quebrou. A colisão foi direta. 10 mil homens pressionando a linha persa com peso e disciplina. Não foi estratégia bonita, foi físico. 6.400 persas mortos, 192 atenienses. Não era milagre, era estrutura. Mas todo sistema tem limite. A falange funcionava em terreno plano, mas se fragmentava em terreno irregular
e ficava exposta a ataques laterais ou inimigos que evitavam o confronto direto. Quando o mundo mudou, o sistema começou a falhar. Filipe II estudou isso, ajustou e construiu algo mais completo. A falange macedônica nasceu daqui. Existe a história do mensageiro de Maratona. Pode ser lenda, mas o resultado não é. 10.000 cidadãos derrotaram o maior exército do mundo. Essa foi a prova. Não importa o tamanho do inimigo, se a sua linha não quebra, você ainda tem chance. Roma aprendeu isso, e todos os grandes exércitos depois também. A disciplina coletiva não sustenta a força, ela é a força. Os janízaros. O Império Otomano tinha um sistema que nenhum outro estado no mundo havia tentado naquela escala. A cada poucos anos, agentes imperiais percorriam as províncias cristãs dos Balcãs e selecionavam meninos entre 8 e 18 anos. Filhos de famílias comuns, saudáveis, inteligentes. Eram levados das próprias casas, convertidos ao Islã e entregues ao Estado. Não como escravos comuns, como material humano para construir a elite militar do Império. Esse sistema se chamava Devshirme, e o que ele produzia eram os janízaros. Os meninos passavam anos em treinamento antes de entrar para o corpo. Disciplina absoluta, instrução religiosa, formação física e técnica militar. Cresciam sem família, sem terra, sem identidade anterior. O sultão era o pai, o império era o mundo, e a missão era tudo. Quando chegavam ao campo de batalha, não eram soldados comuns. Eram o produto de um investimento de Estado que durava décadas. Isso criava uma lealdade que exércitos convencionais não conseguiam replicar. Um mercenário luta enquanto paga. Um servo luta enquanto tem medo. Um janízaro lutava porque não havia nada fora daquilo. Não havia casa para voltar. Não havia outro mundo além do corpo. Não havia identidade separada do império que o havia formado desde criança. No auge do poder otomano, entre os séculos XIV e XVII, os janízaros eram a força de choque do sultão em praticamente todas as campanhas decisivas. Foram parte central da conquista de Constantinopla em 1453, o evento que encerrou o Império Bizantino e mudou o equilíbrio de poder do Mediterrâneo. Estavam presentes nas grandes expansões para o leste europeu, para o norte da África e para o Oriente Médio. Mas o sistema carregava uma contradição que ficou mais clara com o tempo. Guerreiros formados para ser leais ao Estado eventualmente perceberam que eram o Estado. Ao longo dos séculos, os janízaros acumularam privilégios, influência política e poder suficiente para depor sultões. Em 1622, mataram Osman II quando ele tentou reformar a ordem. Em 1807, depuseram Selim III pela mesma razão. O sistema que havia sido criado para servir o sultão tornou-se uma força que o sultão precisava temer. Em 1826, Mahmud II decidiu encerrar o problema de forma definitiva. Anunciou a dissolução dos janízaros. Quando eles se rebelaram, como era esperado, ele ordenou o bombardeio dos quartéis com artilharia. Milhares morreram. O corpo que havia existido por quase 500 anos foi extinto em um único dia. Os otomanos chamaram aquele evento de um incidente auspicioso. O legado dos janízaros é o mais perturbador de todos os sistemas que você viu nesse vídeo. Não porque eram brutais, porque funcionavam. Um Estado que captura crianças, apaga a identidade delas e as reconstrói como instrumentos de poder, conseguiu criar, por séculos, a elite militar mais disciplinada e mais leal da sua época. A questão que fica não é se o sistema era eficiente. A questão é o que isso diz sobre até onde um Estado pode ir quando o objetivo é controle absoluto.